Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Simplificando a Matemática. Na aula de hoje o assunto é obtendo frações equivalentes. Essa é a quarta aula de uma playlist de 11 aulas sobre estudo de frações. Então, recomendo que assistam as aulas anteriores e também as próximas, tá? Então vamos lá, o que indica frações equivalentes? São duas ou mais frações que representam ali a mesma quantidade, a mesma porção da unidade. Como assim? Vamos fazer aqui um desenho para a gente tentar visualizar. Ó. Fiz aqui um bloco retangular, que para mim, vamos supor que seja ali um bolo, beleza? Vou repartir ele inicialmente aqui ao meio. Imagine que está partido ao meio certinho ali, beleza? Então, vou colorir de vermelho um pedaço que alguém pegou. Alguém foi lá, partiu meu bolo ao meio, alguém foi lá e pegou esse pedaço todo aqui, certo? Então, qual fração que eu tenho ali? A fração que eu tenho ali é a fração 1 meio, porque eu tenho dois pedaços, então o denominador é 2 e eu peguei um pedaço, então o numerador é 1, beleza? Se eu repartir essa figura aqui, ó, ao meio, observem que o número de partes mudou. O total de partes agora é 4. Então o denominador é 4. Mas quantas partes estão coloridas de vermelho? 2. Então a nova fração agora é 2 quartos. Mas elas representam a mesma quantidade, certo? Então por isso que elas são equivalentes. Se eu fizesse uma outra repartição aqui, ó, partisse aqui ao meio e aqui também ao meio. Então, eu teria ali 8 pedaços iguais. Então, denominador 8, que é o número de pedaços ao todo. Quantos que eu peguei? 4. Então, essa fração também é equivalente à fração de 1 meio. E eu tenho ali sucessivas frações equivalentes. É apenas essa maneira de encontrar uma fração equivalente? Tem que estar sempre desenhando? Não, eu posso fazer da seguinte forma. Olha só, eu vou pegar aqui uma outra fração diferente, 1/3. Quero uma fração equivalente a ela. Vou multiplicar o denominador e o numerador por um número qualquer, um número inteiro qualquer, um número natural qualquer que eu queira. Eu que escolho esse número. Vamos supor que eu vou multiplicar por 5. Então, vou multiplicar aqui embaixo também por 5. Tem que ser o mesmo, tá? Você multiplicar o numerador, o denominador. 1 vezes 5 dá 5. 3 vezes 5, 15. Então, a fração 5 15avos é equivalente a 1/3. Se eu quisesse multiplicar essa fração aqui agora por 2, ó, vou multiplicar por 2. Então, aqui embaixo também por 2. Eu vou ter a fração, ó, 5 vezes 2, 10. 15 vezes 2, 30. Que também é equivalente à fração de 1/3, certo? E assim tem ali sucessivamente. Posso fazer também o processo contrário. Em vez de estar multiplicando, eu posso dividir. Vamos pegar esse aqui, ó, 48 por 72. Eu quero uma fração equivalente a ela ali. Eu posso dividir por 2, que ambos os números são múltiplos de 2. Posso também dividir por 4. Posso dividir aqui por 6. Vamos dividir aqui por 6 inicialmente, ó. Dividir por 6 em cima e por 6 embaixo. Tem que ser o mesmo número, tá? Então, 48 por 6 dá 8. 72 por 6 dá 12, tá? Se eu quiser simplificar novamente, ó, vou dividir aqui agora por 4. E aqui também por 4. Então, 8 por 4 dá 2. 12 por 4 dá 3. Então, a fração 8 12avos é equivalente à fração 48 32avos. A fração 2/3 é equivalente a elas. Beleza? Quando eu faço esse trajeto aqui de divisão, eu estou buscando ali a minha forma simplificada. Estou fazendo uma simplificação de fração. Então, quando pedir lá, simplifica a fração ou encontre a forma simplificada, você vai fazer esse processo. Você vai dividindo tanto numerador e denominador até um ponto que você não consiga dividir mais pelo mesmo número natural ali. Então, o 2 e o 3, eu consigo dividir eles pelo mesmo número natural? Com exceção do 1? Não. Então, assim, não vou conseguir reduzir mais que isso. Essa fração também, então, recebe um outro nome. Que nome que é? Frações irredutíveis. Ou seja, você não consegue reduzi-las mais. Então, pedi uma questão. Encontre a fração irredutível da fração tal. Então, quer que você simplifique ali o máximo que você conseguir. Essa parte de estar obtendo frações equivalentes, ela é muito importante na parte de a gente for fazer as operações. Principalmente quando a gente quer somar ou subtrair frações. Então, a gente viu na aula anterior, quando a gente estava comparando algumas frações, que eu queria lá comparar 2/5 com 3/5. Nesse caso, era só olhar quem tinha se o denominador era igual, quem tinha o maior numerador, que no caso 3/5 era maior, então ela era maior, porque eu parti em 5 pedaços, numa eu peguei 3, na outra eu peguei 2. Então aquela que eu peguei 3, eu peguei uma porção maior. Quando o de cima era igual, por exemplo, 2/5 e o de baixo era diferente, vamos supor que 2/6. Aí qual que era maior? Aquela que tinha o menor denominador. Por quê? Numa você repartiu ela em 5 pedaços, você pegou 2. A outra você repartiu em 6. A que você repartiu em 6,
os pedaços serão menores. Então, se você pegou 2 também, você vai ter pegado uma porção menor, certo? Só que, e os casos que as frações que eu queria comparar, por exemplo, fosse esse aqui, ó. 1/3 com 2/5. Qual que é maior? Qual que é menor? Nesse caso, eu tenho que converter elas para frações equivalentes. Como assim? Ó, vou fazer aqui do lado 1/3. Eu quero achar uma fração equivalente. Pode ser qualquer uma fração equivalente? Não. Eu vou analisar os dois denominadores. Por quê? Tem que ser uma fração equivalente que eu consiga ter ali o mesmo denominador, certo? Ó, o que eu faço? Eu pego o maior e verifico se ele divide pelo menor. O 5 divide por 3? Não, o 5 não divide por 3. E aí eu vou nos múltiplos, né? Na sequência ali do 5. O próximo vai ser o 10. O 10 divide por 3? Não. Vou no próximo, que é o 15. Então, vou assim de 5 em 5. O próximo ali é o 15. O 15 divide por 3? Divide. Show. Então, vou pegar ele. Então, ó, vou mudar essa fração para uma fração que tenha denominador 15. Para mim sair do 3 e chegar em 15, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar o 3 por 5, não é? Então, eu vou pegar o 1 e vou multiplicar ele também por 5. 1 vezes 5 vai dar 5. Então, quer dizer que a fração 1/3 é a mesma coisa, é equivalente à minha fração 5/15, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra fração, que é o 2/5. Ó, achei ali que o denominador seria 15, né? Para eu ter o mesmo ali, tá? Porque o 15 divide tanto por 3 quanto por 5. Quem que eu multiplico por 5 para dar 3? Para dar 15, perdão, é o 3. Então, eu vou multiplicar esse 2 aqui também por 3. 2 vezes 3, 6. Então, a fração 6/15 é equivalente à fração 2/5. Então, agora, eu posso comparar essas duas frações. A 1/3 virou 5/15 e a 2/5 virou 6/15. Agora ficou fácil de comparar elas, né? Eu tenho ali, reparti elas nas mesmas quantidades de pedaços, ou seja, eu fui lá, nessa primeira aqui 1/3, em vez de partir ela em 3, eu parti ela em 15 pedaços. Aí eu fui na outra que eu tinha repartido em 5 e pegado 2, mudei a repartição ali, fiz virar 15 pedaços. Aí agora eu consigo comparar, por quê? A quantidade de pedaços ali são do mesmo tamanho. Então quem que é maior? Nesse caso, já que o denominador é igual, aquela que tem o maior numerador. Então nesse caso, o 6/15 é maior. Então, o 2/5 é maior que 1/3, beleza? Vamos fazer aqui mais para baixo um outro exemplo de novo. Ó, vamos escolher uma fração aqui, frações aleatórias. Eu quero comparar 2/7 com 1/6. Ó, com 1/6. Então, novamente, eu vou precisar descrever essas frações em frações equivalentes. Qual que é a regrinha que eu preciso aqui? Ter o mesmo denominador para ficar fácil de comparar. Então, eu vou pensar em um denominador que seja, que dá para dividir pelos dois ao mesmo tempo. Aí, o que eu faço? Para ficar mais fácil, eu pego o maior e vou testando os próximos múltiplos dele ali, até achar um que divide pelo outro. O 7 divide por 6? Não. Alguns casos pode ser que divida, tá? 7 por 6 não divide. Então, eu vou no 14, não divide por 6. O 21 também não divide. O 28 não divide. O 35 não. Mas o 42 divide pelos dois. Então, eu vou encontrar duas frações equivalentes aqui, onde ambas têm a denominador 42. Então, ó, 2/7. Ó, o 7, para chegar em 42, eu multipliquei ele por 6. Então, vou multiplicar o 2 também por 6. 2 vezes 6, 12. Então, a fração 12/42 é equivalente à fração 2/7, tá? Vamos fazer aqui agora a mesma coisa com a fração 1/6. Ó, 1/6. Vou escrever ela na fração equivalente. Aqui embaixo, o denominador é 12. Então, eu multipliquei esse 6 por quem para chegar em 42? Por 7. Então, vou multiplicar aqui também por 7. 1 vezes 7, 7. Então, a fração 7/42 é equivalente à fração 1/6. Agora que eu tenho novas duas frações aqui, 12/42 e 7/42, eu consigo comparar elas. Como é o mesmo denominador, ou seja, o mesmo número de pedaços ali, aquela que eu peguei mais pedaços é que é maior. Então, aqui no caso, o 12/42 é maior, então o 2/7 vai ser maior, beleza? E naqueles casos que eu tive, vamos pegar um outro caso aqui que fosse lá, 1/3 e 3/6. Qual que é maior? Vamos comparar elas. Neste caso, eu vou pegar o maior número e testar pelo menor. O 6 divide por 3? Divide. Então, eu vou transformar apenas o 3 em uma fração equivalente com o denominador 6. Quem que eu multiplico por 3 que dá 6? O 2. Então, vou multiplicar esse 1 aqui por 2 também. 1 vezes 2 dá 2. Então, a fração 1/3 é equivalente a 2/6. Então, agora, eu consigo comparar, ó, 2/6 e 3/6. Quem que é maior? Aquele que eu peguei mais pedaços. Então, o 3/6 é maior. Então, o 3/6 é maior que 1/3. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender. Vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e assistirem tanto os vídeos anteriores sobre frações quanto os próximos da nossa playlist. Bons estudos a todos. Até mais.